Leite é um dos alimentos mais consumidos no Brasil, mas o que muitos não sabem é que, por trás desse produto tão comum nas mesas das famílias, existe um histórico sombrio de adulteração e corrupção. Uma rede de fraudes tão complexa e perigosa que ganhou até o nome de máfia do leite. Isso porque, no lugar de um alimento nutritivo, você pode estar consumindo substâncias como soda cáustica, água oxigenada e ureia. Em 2013, uma operação chamada Leite Compensado expôs esse esquema criminoso, mirando centenas de empresas no Rio Grande do Sul e posteriormente em outros estados. Mas o que exatamente eles faziam? Adulteravam o leite com produtos tóxicos para aumentar o volume, disfarçar o azedamento e até estender a validade do produto. Uma prática que enganava os consumidores e colocava a saúde de todos em risco. E o pior, essa corrupção afeta toda a cadeia produtiva, desde o produtor rural até a prateleira do supermercado. Pasmem, mesmo 11 anos depois da operação, em 2024 ainda havia pessoas sendo denunciadas por fraudes no leite. Essas adulterações não só abalam a economia, mas também representam um perigo real para a saúde. Substâncias como formol e soda cáustica, usadas nesses esquemas, são altamente tóxicas e podem causar desde intoxicações graves até câncer. Enquanto isso, a confiança do consumidor despenca e produtores honestos sofrem as consequências de um mercado manipulado. Mas como essa indústria, essa máfia, consegue operar há tanto tempo? Quais foram os impactos dessa fraude para a saúde pública e para a indústria? E principalmente, por que como essa fraude ainda acontece nos dias de hoje? A adulteração mais comum no leite é a adição de água. Uma prática simples, mas eficaz para quem quer lucrar de forma ilegal. Ao misturar água no leite, os fraudadores aumentam o volume do produto, o que significa mais litros para vender. O leite, agora batizado, parece o mesmo, mas as suas propriedades nutricionais são alteradas. A densidade e os pontos de congelamento mudam e o produto perde qualidade. No entanto, no Brasil, o buraco é sempre mais embaixo. A situação fica ainda pior quando consideramos a origem da água usada na adulteração. Na maioria das vezes, essa água não passa por nenhum tratamento adequado, podendo estar contaminada com impurezas e micro-organismos nocivos. Ou seja, além de menos nutritivo, o leite adulterado pode ser um risco real à sua saúde. Para esconder a fraude e evitar que testes laboratoriais detectem a adulteração, muitos fraudadores adicionam substâncias reconstituintes. Esses produtos ajudam a restaurar a densidade e outros parâmetros químicos do leite, tornando a fraude praticamente invisível nos exames de rotina. Algumas adulterações aumentam o volume do leite em cerca de 10%, mas há casos em que o volume é aumentado em até 50%. Nesses casos, a fraude é mais fácil de detectar, mas ainda assim muitos conseguem burlar a fiscalização. E não para por aí. O transporte de leite também é um ponto crítico nesse ciclo de adulteração. Caminhoneiros e empresas de transporte entram no esquema de forma engenhosa para disfarçar fraudes que já ocorreram antes do leite chegar até eles. Muitos usam ureia, que é uma substância comum em fertilizantes que contém formol em sua composição. A ureia ajuda a mascarar a adulteração nos testes de qualidade, dificultando ou até impedindo que os fiscais detectem a adição de água ou outras irregularidades. Essa prática tornava a fiscalização um verdadeiro pesadelo, já que a fraude podia acontecer em qualquer etapa do processo, desde a produção até a chegada do leite nas prateleiras. Mas, como diz o ditado, uma hora a casa cai. Em 2013, o Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou a Operação Leite Compensado. Tudo começou quando análises do Ministério da Agricultura, em 2012, detectaram formol em amostras de leite. A investigação revelou um esquema que incluía a adição de ureia para mascarar a água diluída no leite. Essas fraudes não afetaram apenas os consumidores, mas também os produtores honestos e a indústria como um todo. As indústrias de laticínio compravam leite cru de produtores e transportadores para processar e distribuir ao mercado. No entanto, como parte desse leite já estava adulterado antes de chegar às fábricas,
Muitas empresas faziam vista grossa para não perder contratos com os fornecedores. Com o mercado inundado por leite adulterado, os preços caíam artificialmente. Produtores honestos eram forçados a vender por menos ou simplesmente não conseguiam competir. Então, quem são os principais responsáveis por essa conduta criminosa que muitos chamam de jeitinho brasileiro? E o mais importante, qual quão perigosa é essa prática de descaso com a saúde? Desrespeita as regras de qualidade alimentar para nós, consumidores? Marcas como Megalac, Mega Milk, Tentação, Voltal foram alvo de operações no Brasil. Segundo o G1, ao menos 7 cidades do Rio Grande do Sul já tiveram leite fornecido pela Dailete para a merenda escolar. Essas cidades incluem Alvorada, Canela, Gravataí, Ivoti, Porto Alegre, Taquara e Viamão, entre os anos de 2019 e 2023. As fraudes detectadas durante a Operação Leite Compensado revelaram um retrato sombrio das práticas na cadeia produtiva do leite. A ureia, por exemplo, está naturalmente presente no leite, pois é um subproduto do metabolismo do nitrogênio no organismo da vaca. No entanto, a ureia usada nas fraudes é de origem agrícola e contém formol em sua composição, uma substância tóxica e cancerígena. Não para por aí. Quando o leite já está azedo, em vez de descartá-lo, os fundadores adicionam soda cáustica, bicarbonato de sódio ou cal para ajustar o pH e fazer com que o produto pareça fresco. Em vez de assumir o prejuízo de jogar fora o leite estragado, eles colocam substâncias que podem causar desde queimaduras leves no trato digestivo até irritações graves no estômago e no intestino. Para evitar que o leite estrague rapidamente, substâncias como água oxigenada, água sanitária e até o pomol entram na mistura. Esses produtos não só destroem as bactérias que ajudam a manter o equilíbrio microbiano saudável no leite, mas também afetam as células do corpo, aumentando o risco de intoxicações severas, úlceras e em exposições contínuas até o câncer. É curioso que muitas pessoas desconfiam do leite de caixinha por durar meses fora da geladeira, mas poucas sabem que, no caso do leite fresco, o truque para conservá-lo é bem mais perigoso do que parece. Em 2012, na primeira fase da Operação Leite Compensado, foi descoberto que, para aumentar o lucro em 10%, além dos 7% já pagos sobre o leite cru, as empresas adicionavam 1 quilo de ureia para 90 litros de água em 1.000 litros de leite. A estimativa é que o esquema tenha fraudado mais de 100 milhões de litros de leite em um único ano. A operação teve 12 fases e desmantelou diversos esquemas ao longo dos anos. Além das apreensões, mandados de prisão, buscas revelaram métodos detalhados da adulteração do leite. Em 2014, uma nova fase da operação encontrou algo ainda mais chocante: mais de meia tonelada de soda cáustica armazenada em uma fábrica no Rio Grande do Sul, com o propósito de corrigir o leite azedo e fazer com que produtos estragados continuassem sendo vendidos como se estivessem frescos. Em 2015, a investigação, ainda em continuação, encontrou áudios que revelaram tentativas de repassar leite com larvas, já adulterado com ureia, álcool e soda cáustica. O leite azedo então era vendido como saudável. Em 2016, a fase 11 da Operação Leite Compensado encontrou resultados positivos para a presença de coliformes fecais, água oxigenada e amido. Essa ação foi realizada em conjunto com a Operação Queijo Compensado. Ao longo dessas investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público realizaram prisões e apreensões em diversas cidades do Norte, Noroeste, Serra e Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, além de Londrina e Pato Branco, no Paraná. Cidades como Boa Vista do Buricá, Condor, Panambi, Venâncio Aires, Marques de Sul, Travesseiro, Novo Hamburgo e Cruzeiro do Sul foram algumas das mais afetadas. Os envolvidos incluíam transportadores, empresários do setor de laticínios, produtores rurais e até políticos, como Léo Diep, do PDT, que foi um vereador condenado a 10 anos de prisão por adulterar leite no Rio Grande do Sul.
A operação levou à prisão de dezenas de suspeitos, e particularmente acho pouco pelo tempo de desdobramento da operação. O laticínios apreendeu mais de 100 toneladas de ureia e resultou em 25 condenações até 2017. Além disso, acordos com os envolvidos reverteram 12 milhões para fiscalização e combate a fraudes nos. Segundo o Ministério Público, a operação é considerada um marco na segurança alimentar em nível nacional. No entanto, as investigações não pararam em 2017, dado que, em 2020, quando a Operação Leite Compensado completou 10 anos, novas investigações revelaram que fraudes na produção de leite ainda existiam. Novamente, foram encontradas substâncias usadas para reprocessar produtos vencidos e mascarar a deterioração do leite em UHT, leite em pó e compostos lácteos. Além disso, novos métodos químicos foram identificados, dificultando a detecção dessas alterações nos testes laboratoriais preliminares. Mas não pense que estamos perto do fim, conhecendo a lentidão da justiça brasileira, a ineficiência dos órgãos públicos, o sucateamento das forças policiais e a boa vontade, sendo o mais irônico possível, a boa vontade que os servidores públicos têm de cumprir seu papel, é provável que ainda estejamos longe de ver punições severas. A justiça brasileira, infelizmente, muitas vezes parece tão corrupta quanto a área pública. E aqui, o crime parece recompensar. A operação teve sua 13ª fase em dezembro de 2024, muito recente, com novas buscas e apreensões em diversas cidades, no Rio Grande do Sul e São Paulo. Exames detalhados foram iniciados para rastrear quais lotes estavam contaminados, enquanto a vigilância sanitária orientou o bloqueio temporário dos produtos suspeitos até a conclusão das análises. As autoridades reforçam a necessidade de maior fiscalização, já que a adulteração de leite continua sendo um risco para a saúde pública. Em uma das empresas investigadas, foi encontrado um caderno com a fórmula usada no esquema de adulteração que teria sido utilizada. O maior impacto disso tudo, obviamente, foi para os consumidores, e é o destinatário final. Crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa estavam entre os mais vulneráveis, já que consumiam o produto acreditando em sua segurança. Casos de intoxicação alimentar, complicações graves como gastrointestinais, começaram a ser associados ao consumo de leite contaminado. A fiscalização no Brasil enfrenta grandes desafios, tanto pela sofisticação das fraudes quanto pela estrutura limitada. Um dos maiores entraves é a dificuldade em detectar substâncias como ureia e soda cáustica, que passam despercebidas nos testes iniciais. A modernização das técnicas de adulteração exige recursos e tecnologias que os órgãos de fiscalização muitas vezes não possuem. E, obviamente, não é uma novidade no Brasil órgãos públicos eles serem ineficientes. É por isso que a Operação Leite Compensado ainda não é coisa do passado. Sempre que alguém encontra um novo jeito de burlar a fiscalização, a fraude volta disfarçada de outra forma. Meus queridos, mas antes de finalizar, quero compartilhar alguns relatos que recebi de produtores de leite. Abre aspas. Sou fazendeiro de leite e quero fazer um adendo. Não achem que são somente os grandes produtores ou as grandes indústrias que fazem isso. Um vizinho meu, produtor pequeno com apenas 20 vacas, já me recomendou o uso de carbonato de sódio para mascarar a acidez do leite quando ele era reprovado no teste de alizarol. Já ouvi até casos de produtores que usaram sal grosso, que não é detectado nos testes. Eu, particularmente, nunca participei disso. Tenho medo de ser penalizado pela empresa se descobrirem que entreguei leite com acidez ou antibióticos. Inclusive, já cheguei a descartar centenas de litros de leite no chão. Fecha aspas. Outro produtor que também trabalhou em uma grande empresa de laticínios no Nordeste compartilhou uma visão ainda mais preocupante. Como produtor, cuido muito bem das minhas vacas. O leite é ordenhado com cuidado e armazenado no resfriador. Mas a empresa só busca o leite a cada 2 dias, e às vezes até mais. Com isso, o leite acaba estragando, ficando azedo. Muitas vezes o motorista coloca soda cáustica para ajustar o pH e levar para a empresa. Já
Como funcionário da indústria, trabalhei na parte do UHT. Quando o leite chega, a primeira coisa que fazemos é ir para a parte química, onde são feitas as misturas para corrigir o produto. Sem brincadeira, o leite que você compra no mercado pode ter sido produzido há 2 semanas ou mais. Por conta das substâncias que eles adicionam, o leite dura bastante e o gosto é bom, mas o longo prazo é um veneno. Fecha aspas. Esse mesmo produtor ainda completou: eu bebo bastante leite, mas só o que vem das minhas vacas. Então a pergunta que fica é: até quando vamos conviver com isso? E o que podemos fazer para mudar essa realidade? E esse foi mais um vídeo do canal Atmosfera Financeira. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever para acompanhar mais conteúdos como este. Deixe nos comentários o que você achou desse tema. Você já desconfiou da qualidade do leite que consome? E sim, ou se não, deixe aí nos comentários. Ajude o canal a crescer e até a próxima.